Boa noite, pessoal. Esperando só um minutinho o pessoal entrar para a gente começar a nossa live de hoje, que tem por título, né, como as tecnologias podem ajudar na pesquisa. Pessoas entraram? Ai, ai. Então vamos lá, vamos começar a nossa conversa enquanto o pessoal vai entrando. Então, pessoal, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, com saúde, que as famílias também sejam bem protegidas aí desse vírus que assola o nosso país, tá? Então, a nossa discussão de hoje vai sobre a questão das tecnologias, como que elas podem ajudar o pesquisador, né, no processo da sua escrita de artigos, trabalhos, monografias, teses e dissertações, como que essas ferramentas podem colaborar para facilitar esse processo, né? Então, nós sabemos aí que antigamente, para fazer, por exemplo, o mestrado, a pessoa levava aí 4 anos, um doutorado, 8 anos. Por que isso tudo? Justamente pelo trabalho de pesquisa que era mais demorado. Nós não tínhamos computador, nós não tínhamos internet. Então, as pesquisas eram basicamente nas bibliotecas, as pessoas iam para lá, se debruçavam sobre os livros, e quando elas não tinham acesso aos livros, eles faziam empréstimos com outras bibliotecas, como hoje ainda é possível fazer isso, né? Mas antigamente eles só tinham praticamente esse recurso, né? Que eram os empréstimos de livros entre bibliotecas. Com o advento da internet, tudo isso se modificou. Por quê? Porque encontrar informação na rede agora é muito mais fácil. Então facilitou o processo aí de localização de informação aí por parte dos pesquisadores. E com isso, mais fácil eu consigo os dados para a realização de uma tese e de uma dissertação. E aí encolheu-se o tempo do mestrado para 2 anos e o tempo do doutorado para 4 anos. Então, se pararmos para pensar, hoje em dia nós temos softwares e aplicativos para praticamente tudo. Então, eu tenho aplicativos para transformar minha voz em texto. Eu tenho aplicativos para normalizar o meu trabalho. Eu tenho sites para criar referências. Eu tenho sites que contam palavras. Eu tenho sites que fazem cálculos, que fazem gráficos, que fazem praticamente tudo, né? Então, eu só tenho que ter a ideia, saber mexer, saber conhecer também os sites e os endereços corretos para acessar. Então, com as tecnologias, o processo de pesquisa se tornou cada vez mais fácil, tá? Para grande parte das áreas, enquanto que outras, né? Por exemplo, se eu pegar uma área como literatura ou então filosofia, talvez, né, as tecnologias aí não vão ter grande serventia. Mas para quem está na área da educação, computação, administração, entre tantas outras que necessitam tabular dados, fazer análise de entrevistas, né, e outras habilidades, aí as tecnologias são muito necessárias. Então alguém colocou aqui que vamos normalizar como normas e revistas. Tá, beleza, depois eu comento mais. Então o que acontece? Vamos iniciar então por essa primeira possibilidade, as consultas, né? Como que a gente pode encontrar informação na rede, quais caminhos, quais sites que são bons de consulta, né? Então geralmente as pessoas lembram logo do Google, né? Só que o Google é um motor de buscas. E lá nós encontramos tudo, né? Então existe uma grande diferença entre motor de busca e base de dados de pesquisa. Então, para realizar um estudo, é mais interessante que você vá nessas bases, né? E aí eu já comentei em outras lives e reforço aqui que a biblioteca digital de teses e dissertações é um bom caminho para vocês encontrarem materiais, tá? O periódicos CAPES, o Scopus, Web of Science, Cielo, e para quem está também na área da saúde, Bireme,
a PubMed, então são todos sites aí voltados para encontrar materiais científicos. Então são artigos, teses, dissertações que você vai encontrar nesse material, tá? Perdão, nesses ambientes. Então antes de sair no Google buscando, é mais interessante ir nas bases, procurar o que você de fato poderá citar no seu trabalho, tá bom? Então nós temos também os repositórios institucionais. Todas as universidades, elas têm um site da sua biblioteca, onde lá são depositadas as teses, as dissertações e também, em alguns casos, artigos e até monografias. Então nós temos aí um acervo muito grande, né, de materiais para consultar. Tá? Então Maurício está dizendo aí que são excelentes sugestões. Tá? Obrigado. Então, outra coisa, se você vai fazer uma pesquisa de mestrado, doutorado, é interessante oxigenar o teu trabalho com referências estrangeiras. Não se limite apenas a trabalhos nacionais. Vamos também investir em materiais que são produzidos lá fora. Por quê? Porque você dessa forma vai enriquecer a sua escrita, né? Vai mostrar que aquilo que está sendo estudado aqui não é só aqui, mas tem também em outros lugares, e às vezes aquilo que vem de fora está mais atualizado do que está aqui, ou às vezes o que está sendo feito aqui está mais atualizado do que está sendo feito lá fora. Então você traz uma visão mais abrangente e não só local, tá? Então, oxigene sua pesquisa com essas referências, tá? E aí eu vou dar uma dica, né, porque eu sei que muitas pessoas não têm o inglês fluente para leitura, né? Então vou dar aí algumas dicas de repositórios portugueses, que aí a nossa mesma língua não vai dificultar tanto. Então, repositório científico de acesso aberto de Portugal. Repositório científico de acesso aberto de Portugal. Então vá lá que você também vai encontrar pesquisas e teses e dissertações que são realizadas lá. E que aí você pode fazer um comparativo, né? Então pode até fazer uma análise entre Brasil e Portugal, um estudo lá onde você vai coletar trabalhos daqui, trabalhos de lá e fazer um comparativo entre os dois. Então pode ser interessante também, tá? Então, muitas pessoas também optam pelo Google Acadêmico. Lá nós encontramos também teses, dissertações, artigos, referências, citações. Também é um bom caminho, né? Mas não deve ser o único, tá? Então, sempre digo isso. Para fazer uma pesquisa, não vá só num local, vá em vários, né? Porque você vai diversificar aí o número de trabalhos para a sua tese ou dissertação, ou mesmo artigo científico. Então, outros caminhos, a Biblioteca Digital Camões, tá? Então, encontramos livros por lá. Biblioteca Digital Mundial, basta colocar no Google, tá? Biblioteca Digital Camões, Biblioteca Digital Mundial, tá? E o outro caminho que eu gosto muito são as revistas científicas. Por que eu gosto muito desse caminho? Porque, não sei se vocês já notaram, mas para publicar numa revista é mais difícil do que para publicar num evento científico. Então, dessa forma, os trabalhos são muito mais avaliados, lidos, então dá muito mais trabalho conseguir uma publicação aí. Então, talvez aí você possa encontrar materiais mais confiáveis e bem mais atualizados sobre os mais diversos assuntos. Então, nós temos um canal aqui interessante para consultar as revistas, que é o site da CAPES, né? CAPES Qualis, e lá você vai encontrar o Qualis, que é a nota das revistas, né, por área, tá? E nessa consulta você vai poder ter a lista das revistas na sua área. Então, se você for lá no site da CAPES, escolher lá o botãozinho Qualis, aí você vai poder escolher fazer uma consulta por área, ou ainda pelo nome da revista, ou pelo ISSN, tá? A Nelly está dizendo que eu sempre reforço exatamente isso que você falou, não se limite à língua portuguesa, exatamente, não fique só num local, mas tente aí fazer uma pesquisa mais abrangente, diversificar, tá? E aí, quando a gente fala em consulta na internet, né, tanto faz artigo, tese, dissertação, qualquer material digital, é sempre importante ter em conta verificar se esse material é fidedigno, se não é plágio, se não é cópia. Ou até mesmo para você que é professor, que quer conferir se aquele artigo do seu aluno ou do seu orientando, se ele realmente fez, né, conforme se deve, ou se ele copiou alguma coisa.
utilize ferramentas que são chamadas de farejadores ou detectores de plágio, tá? Então vou dar aí dica de 3 aplicativos, ferramentas que vocês podem utilizar para fazer essa detecção, tá? Então a primeira delas é muito conhecida, chama-se Copy Spider. Copy, de cópia em inglês, e Spider, de aranha em inglês, tá? Então o que esse software faz? Ele vai fazer uma varredura ali no seu trabalho, tá? E vai dizer o que é seu, né, que não está copiado de lugar nenhum, e o que está copiado, tá? O que tiver copiado, ele vai dizer até o endereço de onde a pessoa tirou, tá? Então, para evitar esses equívocos, façam citações diretas e indiretas, tá? Então, numa citação direta curta, não esqueçam das aspas, porque o que pode acontecer? Você pode até não ter cometido o plágio, mas pelo fato de você ter errado na normalização, ou seja, ter feito uma citação direta, só que sem colocar as aspas, uma direta curta, por exemplo, ele já vai detectar que aquilo ali é plágio. Por mais que você tenha colocado o autor, o ano e a página, só pelo fato de você ter esquecido lá as aspas, ele já coloca como plágio. Outra coisa que às vezes acontece muito é uma frase muito comum. Você diz assim: os resultados dessa pesquisa apontam. Essa frase ela é comum a milhões de trabalhos. Não quer dizer que você copiou, mas só por essa frase ser comum, ela já vai dizer que aquilo ali é plágio, tá? Então, quando isso acontecer, você pode reescrever aquela frase. Porque o que acontece? Um trabalho é interessante, aliás, é interessante que ele não tenha nada de plágio, mas pode ser que ele encontre aí coincidências nessas frases. Então é interessante que ele tenha menos de 3% de coisas que sejam semelhantes. Então, para evitar isso, você pode aí reescrever as frases, tá bom? O Diego está dizendo: professor João, os periódicos fazem análise de plágio antes de enviarem aos avaliadores ou depois da análise destes? Olha, a grande maioria das revistas, elas fazem uma pré-análise antes de enviar para os avaliadores. Então elas vão verificar se o trabalho está dentro das normas, se o trabalho ela atende ao escopo de assuntos, né, da revista, e enviam para os pareceristas. Mas pode ser também que uma revista ela pegue o artigo às cegas e já envie direto para o avaliador. Aí cabe aí também o avaliador fazer esse papel, né, de analisar o trabalho e verificar se tem ou não plágio, tá? Então é sempre interessante fazer isso, porque às vezes você pode cair numa armadilha, ou seja, você recebeu o trabalho do aluno, ele copiou alguma coisa, você botou o nome e aí pronto, né? Então faça a conferência antes de enviar. Então Copy Spider é uma das ferramentas, Plágios é uma outra ferramenta, e o Plagium, Plágio e Copy Spider, essas 3 ferramentas aí eu indico, tá bom? Outra coisa que eu sempre gosto de dizer: não vale a pena só produzir. É bom, além de produzir, divulgar a sua produção. Tá? Então, escrever um artigo interessante, fez uma pesquisa que você acha que depois vai ter muita repercussão, então divulgue os seus trabalhos. Aí o academia.edu é uma boa estratégia para isso. É um site, que é uma rede social, onde você pode colocar os seus trabalhos para que eles fiquem acessíveis, ou seja, para que outras pessoas possam ler, baixar e fazer citações e referências. Além do academia.edu, nós temos também o ResearchGate, tá? Que é Research de pesquisa em inglês e Gate de portão, porta em inglês, tá? Então, a Normatiza 2020 está dizendo: professor João, por que os alunos não são incentivados na graduação a publicar artigos em inglês? Olha, o inglês é uma língua, né, que nós deveríamos saber falar e escrever muito bem, porque geralmente temos aí anos e anos de aulas de inglês, mas geralmente não é trabalhado muito como as outras disciplinas. Nós temos mais aulas de português, de matemática do que de inglês, às vezes é uma vez por semana. Então é muito pouco contato com a língua. E aí o que acontece? Quando o aluno sai da escola, ele geralmente não sabe muito inglês, quando ele chega na graduação muito menos, e aí, né, salvo os que têm condições de fazer um curso por fora, ou aqueles que realmente têm uma oportunidade de ter uma vivência lá fora, tá? Então, o inglês ainda é um grande problema para muitos alunos.
mas nós temos uma boa estratégia, que é utilizar aí o tradutor. Por que o tradutor é bom? Porque do inglês para o português, o tradutor faz muito bem. Do português para o inglês ele já não é tão bom. E aí não é desculpa para não ler, já que eu tenho um tradutor que pode me facilitar essa leitura. Tá? O Diego está dizendo que na realidade a pergunta seria: por que as disciplinas de metodologia científica é tão mal ministrada na graduação? Isso é verdade. Porque que geralmente acontece? Eu já observei que em alguns casos o profissional que vai trabalhar com essa disciplina, ou ele fica só nessa parte mais filosófica, mais teórica da pesquisa, ou ele fica só na parte da normalização. E aí não é nem uma coisa, nem outra. Então os alunos ficam sem saber como ir para o campo, como coletar dados, como analisar. Então, na verdade, essa disciplina, geralmente, eu acho, na minha concepção, que ela deveria ser ministrada por um dos dois professores, um que tem essa visão mais filosófica e outro que tenha uma visão mais prática. Então, outra coisa que eu observo também é que muitos professores vão ministrar pesquisa, não fazem pesquisa. Como é que eu vou ministrar uma coisa que eu não faço? Como é que eu vou dar aulas de natação se eu não nado? É muito complicado, não é? Então a gente acha que a gente só pode ensinar aquilo que a gente exerce, pratica, trabalha e estuda. Então, se você vai se enveredar para dar pesquisa, faça pesquisa, senão você vai passar vergonha. Como é que eu vou cobrar uma coisa que eu não faço? Tá? É a mesma coisa de dizer, olha, fumar faz mal, e aí eu chego lá fora e começo a fumar. Complicado. Então, o Frederico está dizendo que no Google Tradutor dá até para enviar o documento PDF para tradução. É verdade, então não tem desculpa para não ler, tá? Então, o Maurício está dizendo que concorda, são poucos que gostam de fato de pesquisar, dificilmente publicam, né? Os profissionais de biblioteconomia também são profissionais que podem aí atuar e ajudar muito nessa disciplina, tá? Então, filosofia, biblioteconomia e outras áreas que tenham de fato engajamento com a pesquisa. A Josi está dizendo, professor, o senhor tem um app para indicar que para traduzir resumos de artigos? Não, o app é o professor de inglês, esse é ótimo para traduzir. Aí eu indico a Juliana Lobo, né, que faz um trabalho de tradução excelente, além de normalização também, assim como o Maurício também, que está aí online, ele faz também esse trabalho. Nenhuma ferramenta faz a tradução tão boa quanto um profissional da área, tá? Esse realmente que tem que ser valorizado, porque eles estudaram para isso, tá bom? Então, outras dicas também. É comum agora que as revistas elas peçam para você cadastrar o ORCID ou ORCID, como algumas pessoas também citam, né? O que é esse ORCID, ORCID? Né? É uma numeração, né, que foi criada para que você localize mais rapidamente toda aquela produção do investigador. Então, elas vão te pedir essa informação no teu currículo Lattes, eles vão te pedir essa informação também nas revistas em que você for enviar para a publicação. Então, é muito interessante que você já cadastre essas informações lá no site. Então, você põe lá www.orcid.com, ORCID, ORCID, e aí cadastre faça a sua conta, que aí quando você for enviar um artigo para uma revista que ele pedir a numeração, você já tem cadastrado, tá? A Maurício está dizendo também que um tradutor juramentado é a melhor escolha também para traduzir, ou profissional de letras, ou tradutor juramentado, que geralmente é um nativo que fala, escreve muito bem, que vai fazer esse trabalho, ó, brilhantemente. O DOI também é uma outra informação, né, que as revistas pedem, tá? Então, o que é o DOI? Significa aí uma sigla, né, de Digital Object Identifier, né? Ou seja, é um identificador de objeto digital. Então, essa numeração, as revistas, os livros, os eventos que têm essa numeração, eles pagam para que aquele trabalho fique registrado e ele gera uma espécie de um link. Toda vez que você clica, ele já te remete direto para o trabalho, né? Então, tanto que se você publicar um artigo num livro, num evento, numa revista que tenha o DOI, e se você cadastrar no seu currículo Lattes, ele automaticamente vai buscar na internet, vai preencher praticamente tudo, vai deixar para você preencher só as páginas, né, do periódico,
E pronto, facilita a vida do pesquisador quando estiver cadastrando o seu currículo Lattes e também facilita a vida das pessoas que querem encontrar o trabalho, porque aí quando estiver registrado no currículo Lattes, basta clicar no link, automaticamente eu já sou direcionado para o trabalho. Então é muito bom quando tem o DOI, facilita muito para preencher o currículo Lattes e também para localizar o trabalho, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre ferramentas para gerenciamento de referências, né? O que significa isso? Quando você faz uma tese, uma dissertação, você vai utilizar uma infinidade de livros, trabalhos, dissertações, e fazer a referência de todos esses materiais dá trabalho. E às vezes, depois que você fez toda o colega está falando também sobre o fator de impacto, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Digamos que você fez toda aquela lista, né, dos trabalhos, tá? Agora você quer enviar o seu artigo, né, a sua escrita, para uma revista internacional. E lá ela não se baseia na ABNT, ela se baseia na norma APA. E aí, já pensou em ter que reconstruir todas essas referências? Então, algumas ferramentas facilitam muito esse processo. Então, o colega até já deu aqui a dica, é o Zotero, tá? Zotero.com, você vai lá, Mendeley também, né? EndNote também faz isso, tá? Só que o Zotero tem uma vantagem, ele é gratuito. Já o Mendeley, EndNote, ele tem ali funções que são pagas, então, para quem não quer pagar licença, o Zotero é a mão na roda, facilita muito, né, o processo. E aí ele pode gerar bibliografias automaticamente, colaborar facilmente com outros pesquisadores online, distribuindo referências, artigos, importar com facilidade artigos de outros softwares de pesquisa, encontrar artigos relevantes, ele também funciona ali como uma base para encontrar trabalhos, acessar artigos online em qualquer lugar, ler artigos no aplicativo, então facilita muito. Agora uma outra situação, digamos que você está numa biblioteca fazendo uma pesquisa e lá você encontra um livro maravilhoso, só que esse livro, ele só tem um exemplar e não pode tirar esse livro da biblioteca. E aí, o que você vai fazer? Copiar as citações, as informações do livro, outras pessoas vão fotografar aquele livro. Então, se você fez isso, fotografou e quer montar um arquivo para depois você acessar, para citar, você pode utilizar um aplicativo chamado CamScanner, que vai escanear aquela página e vai deixar ali no formato para depois você transformar automaticamente num PDF. Não é muito bom, gente, que a gente faça isso, até crime, né? Que a gente tire cópias de livros e utilize dessa maneira. Mas tem livros que são raros, não tem outro exemplar, não tem como você comprar. Então você vai ter que utilizar esse recurso. Já que você não pode tirar o material para levar para casa para estudar, você vai ter que ter um mecanismo. Então, o CamScanner ajuda muito a tirar ali fotografias de páginas de livros e transformar aquilo ali tudo no arquivo PDF para depois você utilizar, tá? Então, outra dica aí tecnológica é o SlideShare. Então, você que é pesquisador, palestrante, você vai gerar muitas apresentações. E aí pode ser que a plateia te peça a cópia do teu slide. Algumas pessoas são terríveis, elas não passam de jeito nenhum, tá? Então, outras pessoas já são mais generosas. Então, para evitar que você, por exemplo, tenha o seu pendrive infectado, já aconteceu comigo. A pessoa me pediu a apresentação, ela diz assim, coloca aqui no meu computador. E eu inocentemente fui lá e coloquei, perdi todo o meu pendrive, queimou todos os meus artigos por causa de vírus, né? Então, muito cuidado com esse procedimento. Então, para evitar isso, o SlideShare é uma ferramenta interessante, porque você vai e faz o upload da sua apresentação, e quando alguém te pedir lá, você pode socializar os slides, aí você diz, já está online no meu SlideShare. Tá? É uma boa maneira de distribuir apresentações de maneira rápida, porque aí a pessoa vai lá, só visualiza, ou então visualiza e faz o download caso queira. Tá?
Outras ferramentas para apresentação, que às vezes as pessoas me perguntam muito, professor, eu vou defender a minha dissertação ou tese, né? Ela está dizendo, salva na nuvem os artigos, eu tenho tudo meu salvo na nuvem, eu não perco. Mas eu tenho que andar com pendrive para cima e para baixo, às vezes, porque o lugar não tem internet, e aí não tem jeito, né? Então tem que ter um pendrivezinho ali de reserva para alguns momentos, tá? O nome do slide é Slide Share. Share é compartilhar em inglês. SH, isso, tá? Como a Natália colocou aí, tá? O Prezi, para fazer apresentações eletrônicas, Prezi com Z-I, tá? E o Powtoon, P-O-W-T-O-O-N, Powtoon, tá? E também, se você quiser fazer uma apresentação em vídeo muito bonita, eu indico o Animoto, tá? A Animoto é bem interessante também para criar apresentações bonitas, onde você pode colocar lá efeitos e tudo. Eu sempre digo, para uma apresentação curta de 10 minutinhos, 15 minutos, essas apresentações bonitas, elas causam um verdadeiro impacto, né? Outra coisa que o Maurício, ele até recomenda, ele gosta muito de colocar nas apresentações dele, GIFs, né? Então o slide tem ali alguma coisa que se movimenta, mas é um movimentar curto. Não faça algo que seja muito brilhoso, porque também pode tirar a atenção, tá? Então, para apresentações curtas, né, Powtoon, Prezi, Animoto, tá? São interessantes aí para a criação de apresentações mais curtas. Para uma aula, eu já não gosto, porque eu acho que já tira um pouco a atenção, que é muita animação e tudo. Então, para 10 minutos, ok. Para uma aula, não penso nessas estratégias não, tá? Então a Andresa está dizendo que acha lindas as apresentações do Prezi. É verdade, né? Aquele negócio que vai para um lado, para o outro, o vídeo, é bonito, né? Mas também tira um pouco da nossa atenção. E está dizendo se o Prezi pode fazer download. Sim, ele faz o download, né, da sua apresentação depois. Ou deixa online para acessar quando quiser, tá? Então agora para edição automática de trabalhos. Então você quer lá transformar automaticamente o seu trabalho em normas APA ou ABNT. Olha que sonho, olha que coisa maravilhosa, criar capa, listas, aquilo tudo, sem muito trabalho, né? Então vamos lá, anota essa dica, é o fastformat.com, né? fastformat.com. Só que você vai esquecer a letra M no final, vai ficar só .co, tá? fastformat.co, tá? Fast de rápido, format.co. É interessante. Então vale a pena, tá? Então ele vai ter modelos lá para BNT, APA, Vancouver, MLA, dezenas de modelos específicos para instituições, como eu quero fazer um trabalho para a USP, já tem lá o template só para você adaptar o seu trabalho. Você não vai ter trabalho, você vai clicar e ele vai fazer, né, esse trabalho aí para você. É claro que não vai ficar 100% perfeito, né? Para ser perfeito ou mais perto da perfeição, teria que ser um humano. E até esse ainda poderia errar alguma coisa, né? Mas ele já vai ajudar bastante, tá? A numeração também das seções, figuras, tabela, ele ajuda muito nesse processo, tá? Para aquelas pessoas que não sabem fazer referências, tá? Então você citou no documento, agora não sabe como fazer a referência, né? Colocar o sobrenome do autor, nome, título do trabalho, edição, ano, todas aquelas informações não sabe como fazer, tá? Então uma dica é um site desenvolvido pela Biblioteca da Federal de Santa Catarina, chamado MORE, tá? Mecanismo Online para Referências. Se você colocar lá no Google, MORE, né? Alguém está dizendo, professor, também temos o LaTeX. O LaTeX ele é muito utilizado para quem é aí da área de computação, matemática, física, né? Que ele já formata o trabalho, já organiza, mas é muito vocacionado para essas áreas. Então, para as outras áreas, o pessoal das humanas não sabe nem o que é LaTeX, vai achar que é borracha, né? Mas não é. É um software que faz realmente essa edição para os trabalhos e que é muito aceito por essas áreas, né? Da computação, matemática, física, engenharia. Eles gostam muito de trabalhar com essa ferramenta que deixa os trabalhos muito bonitos, né? Com uma organização bem interessante para o pessoal dessa área, tá bom? Então, o MORE, Mecanismo Online para Referências, é um site muito interessante, porque ele permite o quê? Com que você escolha lá livros, né? Alguém está dizendo que é das humanas, não vai saber o que é o LaTeX.
Você clica lá em livros, ele abre uma planilha e você vai preencher os dados, né, do livro. Então você vai colocar lá, por exemplo, autor, ano, edição, página, depois clica em gerar referência. Ele automaticamente gera para você. E aí você copia e cola, tá? Então facilita muito o processo, tá? Uma outra dica é que eu gosto também de utilizar o currículo Lattes não só para encontrar pesquisadores, mas também para encontrar pesquisas. Como assim? Não sei se você já viu, mas lá no currículo Lattes tem duas opções: pesquisar pessoas e pesquisar assuntos. Então, se você colocar o assunto da sua tese, dissertação, da sua pesquisa lá, você pode encontrar aí muitos trabalhos, né? Então, eu me lembro que quando eu fui fazer uma revisão sistemática da literatura sobre teses e dissertações que versavam sobre o WebQuest, eu utilizei essa estratégia e foi muito bom. Eu encontrei muitos artigos que não estavam lá tão fáceis de encontrar no Google. Eles até estavam lá, mas não estavam aparecendo na minha busca. E quando eu entrei no currículo Lattes, fiz a pesquisa por assunto, coloquei lá, encontrei o título completo dos trabalhos. Eu copiei, aí fui no Google e encontrei muito mais trabalhos, tá? Então vale a pena também utilizar o currículo Lattes como uma ferramenta de busca de títulos dos trabalhos para você depois buscar no Google, tá? Então vale a pena. O Google Drive, né? Muita gente utiliza, como já foi citado anteriormente, para colocar os arquivos na nuvem. O problema é quando chove, como está chovendo agora, né? Os arquivos caem todos. Brincadeira, não cai não, né? Então eles ficam salvos lá para sempre, desde que você não os delete, né? Outra coisa bacana do Google Drive é que tem mais outras funcionalidades, como por exemplo, criar documentos online, textos, planilhas, apresentações eletrônicas, ter pastas, tá? E também compartilhar esses documentos com outras pessoas. Ou seja, eu digito um texto, compartilho com alguém para que a gente possa aí trabalhar mesmo estando à distância. Então eu posso digitar aqui, a pessoa vê lá, a pessoa digita lá, eu vejo aqui, então compartilha um texto. Uma outra funcionalidade que eu gosto muito do Google Drive é que ele tem lá o Google Forms, que é o quê? Formulários eletrônicos. Então você pode construir questionários para coletar dados dos seus alunos. Agora, em tempos de pandemia, eles têm utilizado muito essa ferramenta para fazer exercícios, onde os alunos podem ir lá, múltipla escolha, eles podem ir lá, inclusive anexar um arquivo, é possível. Né? Então você cria um formulário e aí tem uma questão que você diz assim, elabore uma redação sobre o tema, elabore uma carta motivacional e faça o upload. Aí a pessoa faz o upload do documento. Então todos esses trabalhos depois ficam numa pasta da pessoa que criou esse formulário. Então é maravilhoso, vale a pena aí consultar. E outra coisa legal, depois ele gera um arquivo em Excel, onde você pode extrair esses dados para trabalhar de maneira estatística, ou seja, cruzar variáveis, analisar mais de perto uma coisa. Olha o que é bacana, depois você pegar esse arquivo do Excel e trabalhar com os filtros. Então basta selecionar a primeira linha da planilha e colocar lá, filtrar. Aí ele vai gerar um filtrozinho em cada uma das colunas. E aí você aperta naquela coluna e digamos que naquela pergunta você perguntou assim, gênero, masculino, feminino e prefiro não revelar. Agora você quer selecionar só as respostas das mulheres. Aí você desmarca o masculino, desmarca o prefiro não falar, e aí ele vai enxugar e criar uma planilha só com os trabalhos, só com as respostas das mulheres. E aí você pode saber o que elas disseram, depois pode fazer uma outra análise só com a resposta dos homens, outra só com a resposta de quem optou por não falar o gênero e fazer um comparativo. Será que a opinião é igual dos homens, das mulheres e de quem preferiu não revelar o gênero? Então faz um comparativo aí entre as variáveis e maravilhoso. Então o Excel ajuda bastante. Isso, gente, para uma pesquisa em que eu tenho um número pequeno de indivíduos. Porque digamos que eu fiz uma coleta de dados com mais de 600 indivíduos. Vai dar trabalho para cruzar, porque aí são muitos dados. Aí eu já te sugiro que você utilize uma outra ferramenta, né, como o SPSS, que eu vou falar mais à frente e que eu utilizei na minha tese, que é muito bacana também para um volume muito grande de dados, tá? Outra ferramenta que também faz essa coleta de dados bem é a ferramenta chamada SurveyMonkey, tá? Survey de questionário, inquérito, e Monkey de macaco. Essa é uma ferramenta bem antiga, ela já existe desde antes
da ferramenta Google Forms. E eu já utilizava ela antes do Forms, quando eu estava no mestrado, que eu estava coletando dados para fazer artigos e tudo, eu já utilizava o SurveyMonkey, tá? Então, qual o nome da que eu usei na minha tese na época era o SurveyMonkey. E o SurveyMonkey, ele é muito bacana, por quê? Porque se você pagar, na minha época era barato, era coisa de $10 por mês, entendeu? Hoje já está um pouco mais caro, $30 por aí. Então, quando você paga essa SurveyMonkey para coletar os dados, né, ela te dá acesso depois a ferramentas estatísticas, como por exemplo o SPSS é uma delas. Só que na universidade que eu fiz, tinha o SPSS instalado na universidade, então eu não utilizei o online, eu utilizei o da própria universidade, então ela facilita muito o processo, tá? Então, então você pode obter feedback aí do seu público, dos seus alunos, utilizando esses formulários eletrônicos. Então, é muito interessante, por quê? Porque até a rede social pode servir como um mecanismo aí de coleta de dados. Você pode gerar um questionário, colocar numa rede social e as pessoas podem entrar na sua rede e a partir dali responder o questionário. Então eu participei já de uma banca de uma aluna que ela fez uma postagem no Facebook e aí fez um apelo muito grande, colocou um vídeo e tudo, e aquilo ali atraiu muita gente, ela conseguiu resposta de norte a sul. Então, de pessoas que utilizavam o WhatsApp na sua sala de aula, como que eles utilizavam e tudo, quais estratégias pedagógicas, né? Foi até na UNB, a aluna que defendeu esse trabalho já tem um tempinho, tá? Então, uma pesquisa muito interessante e que ela utilizou o Facebook como um caminho, um canal para coletar dados. Então, agora eu vejo que muita gente, né, está fazendo mestrado, doutorado, está aí às vezes meio que impedido de coletar seus dados. Então, utilizar a tecnologia para a coleta de dados é muito interessante. E aí você pode me dizer assim, professor, mas a minha coleta de dados, ela não é questionário, tem que ser entrevista. Então, também te digo que você pode utilizar a tecnologia para fazer essas entrevistas. Então, o Skype pode ser o caminho para coletar os dados, o Google Meet, que agora liberou para que você faça a coleta de dados. E aí, na coleta de dados com entrevistas, e quando tem um grupo grande e você quer fazer entrevista mesmo, eu te sugiro que você faça um grupo focal. O que é um grupo focal? É um grupo de pessoas em que você faria a mesma pergunta se estivesse fazendo individualmente. Só que olha como é interessante fazer o grupo focal. Porque às vezes a pessoa ela é muito tímida. E aí você faz uma pergunta e ela não participa tanto. Mas quando ela está junto de outras pessoas, a outra pessoa solta uma resposta, ela automaticamente lembra de algo que tem a falar. E aí ela participa. E o grupo focal às vezes se torna mais interessante do que a entrevista direta ali de frente entre duas pessoas, tá? Então, grupo focal, tá? E aí, como que eu posso fazer um grupo focal à distância? O Google Meet. Você entra no Google Meet, convida as pessoas, marca um horário, todos vão entrar e você vai mediando, coletando os dados, põe seu gravadorzinho aqui do lado, ou então utiliza o próprio Google Meet para gravar a sessão. E aí você vai ter os dados da sua entrevista, né, realizada à distância. É uma solução, a não ser quando você de fato tem que ir lá no local, observar as pessoas manipulando, aí realmente não dá. Mas se for essa a sua estratégia, o Google Meet, o Skype, entre outras ferramentas, Zoom, vocês estão utilizando tantas ferramentas, né? O outro da Microsoft, como é que é, meu Deus, Teams, né? Então, tem vários que fazem esse propósito de reunir várias pessoas para discutir sobre um tema, tá? Então, para quem vai fazer análise de dados quantitativo, né, tem aí o SPSS, que é uma ferramenta estatística, onde o que eu posso fazer? Eu posso jogar os meus dados lá e cruzar os dados, né? Então, é muito interessante a possibilidade de cruzamento de dados. Por quê? Porque só descrever os dados é muito pouco. Dizer
quantos que eu estudei, quantos são homens, quantos são mulheres, tantos pensam isso, tantos pensam aquilo, isso é muito pouco. O mais interessante na pesquisa é fazer os cruzamentos. Então, eu vou dar um exemplo agora do coronavírus, né? Eu estou vendo muita gente fazendo pesquisa na área da saúde, na área da educação. Na área da saúde é para saber sobre os tratamentos, as regiões onde as pessoas estão infectadas, isso, aquilo, outro. O pessoal da educação é como que os professores estão lidando, ou como os alunos, ou como os gestores escolares. Vários temas, né? Interessantíssimo fazer pesquisa nesse contexto, né? E aí é interessante cruzar as variáveis, né? Então, qual o bairro que tem maior incidência e qual a prática de isolamento daquele público, né? Então, fazer cruzamentos nesse sentido para descobrir coisas novas, porque aquilo que está na cara nem sempre é o mais interessante. O que é o mais interessante? Aquilo que está por detrás, aquilo que você vai interpretar. Ah, professor, mas isso dá muito trabalho. Então não faz pesquisa, porque fazer pesquisa dá trabalho, tá? Então tudo tem que ter um mínimo de esforço, senão não tem graça, tá? Então tente aí olhar para os teus dados, o que eu posso cruzar com outro dado para descobrir algo novo. E às vezes esse cruzamento vai fazer com que você seja muito reconhecido na sua área, por você descobrir coisas novas. Então não se contenha em olhar para os dados, se contenha em cruzar os dados e descobrir coisas novas. Isso é muito mais interessante numa pesquisa, em qualquer pesquisa. Desde um artigo simples que você vai fazer até uma tese de doutorado, pense sempre nessa possibilidade. Cruzar variáveis, tá? Dá trabalho, mas é sempre bom, tá bom? Já quem vai trabalhar com dados qualitativos, tá? Ou seja, dados de entrevistas. Então, geralmente as pessoas não sabem como trabalhar com entrevistas. O que eu observo muito nos trabalhos que às vezes eu participo de bancas? Na hora da análise tem assim, quando questionados sobre a opinião acerca de determinado item, os fulanos disseram tal. Pois foi isso que eles disseram. Isso é análise qualitativa, gente? Não. Análise qualitativa é você fazer, por exemplo, uma das possibilidades, análise de conteúdo, onde você vai ler as respostas, criar categorias, contar lá o número de evidências e colocar algumas evidências e depois explicar para o seu leitor qual a categoria mais evidente, qual aquela que teve mais repercussão, mais escolha por parte dos que responderam. Isso sim é que se faz, tá? Não é apenas jogar o que as pessoas disseram, e sim interpretar o que as pessoas disseram. Ah, professor, mas isso dá trabalho. Fazer o quê? Dá trabalho fazer pesquisa, né? E isso que vai te gerar, conhecimento. Criar categorias é um processo, um esforço, que às vezes você passa um dia, 2, 3, uma semana olhando para aqueles dados, tentando encontrar as categorias, né? Quando você já é um pesquisador mais calejado, já é mais fácil, né? Então eu já olho às vezes ali para o dado do meu aluno e digo, tá bem que é categoria. E coisa que ele passou ali 3 dias com vergonha de me perguntar, né? E às vezes a categoria já está na pergunta. Quando eu digo assim, você é contra ou a favor? Já está na pergunta, é mais fácil, né? Mas às vezes não, quando eu pergunto assim, o que você pensa sobre o seu trabalho? A categoria não está na pergunta, ela precisa ser criada, tá? E aí dá trabalho. Então, que softwares que ajudam para análise qualitativa, tá? O NVivo é muito interessante para análise qualitativa, tá? O WebQDA também é uma ferramenta interessante. O WebQDA é online, ela permite análise dos dados, tá? E o NVivo. Então, o que essas ferramentas fazem? Elas contam as palavras, elas pintam as palavras por cores, separam, então facilita muito visualmente para você compreender o que as pessoas disseram. O Maurício está dizendo que na pesquisa dele de mestrado ele utilizou o NVivo e que ajudou bastante na análise das entrevistas. Então, se você tem um volume grande de perguntas, se não tiver uma ferramenta, o que você vai ter que fazer? Comprar aqueles pincéis coloridos para pintar tudo, colocar aqui no quadro, na parede, para analisar, então vai te levar dias e dias e pode ser que você ainda incorra em erro, né? A análise em si, ela já é um pouco subjetiva, né? Porque você vai ser tendencioso sempre uma coisa ou outra. O ideal era que você pudesse fazer essa análise com outra pessoa, né? Com um trio de preferência, para que pudesse minimizar aí as possibilidades de tendências. Mas uma pesquisa, por mais que você não queira, você termina sendo um pouco tendencioso para a direita, para a esquerda, centro, né?
Então, WebQDA, viu, Frederic? Você perguntou. WebQDA. WebQDA, uma ferramenta aí interessante também para análise de dados qualitativos. Bom, algumas tendências atuais. Então, o que eu tenho observado em algumas pesquisas, tá? Então, para facilitar aí o volume de dados numa pesquisa, às vezes as pessoas utilizam do recurso de mapas conceituais ou mapas mentais. Então, são ferramentas aí para a organização textual. Então, em vez de eu gastar 3 páginas para explicar a evolução, por exemplo, do aparecimento do telefone até chegar no celular, eu utilizo, né, um mapa conceitual para explicar como foi essa evolução. E aí eu vou puxando cada um dos anos, organizando tudo bonitinho, facilita muito o processo. E aí algumas ferramentas ajudam bastante, tá? Então vou dar aqui a dica para vocês de ferramentas, ó. A primeira delas se chama CMap Tool, tá? CMap Tool, tá? C, mapa em inglês, map, tool de ferramentas, tá? A segunda, Text to Mind Map. Text to Mind Map. Tem a Bubble Us e Simple Mind. E na internet tem várias outras onde você pode aí fazer mapas conceituais. Então, o que são mapas conceituais? São espécies de esquemas em que você vai lendo o texto e vai organizando o seu texto de maneira esquemática. Então, para o final do capítulo é interessante, ou quando você não quer gastar muito tempo textualmente falando daquilo, você faz um esquema ali como uma espécie de mapa conceitual sobre o assunto que vai abordar. É uma perspectiva aí muito interessante, tá? E ajuda a compreensão. Eu acho que o infográfico, ele sendo uma imagem vale mais que 1000 palavras e ajuda a compreender o que você quer dizer, tá? Uma outra possibilidade é também os infográficos, tá? O que são infográficos? Não dá para ver, né? Então vou repetir aqui para vocês. CMap Tool, tá? CMap Tool. Alguém pode ir colocando aí, tá? Text, de texto em inglês, text, to, a letra 2, depois mind map. Text, to, a letra 2 em inglês, mind, de mente, map, de mapa, tá? Text to mind map é um. CMap Tool, isso, outra, né? O que mais? Bubble, B-U-B-B-L, assim, ó, Bubble Us, tá? Bubble Us, tá? É uma outra ferramenta. E a Simple, de simples, Mind, de mente, tá? Simple Mind e Bubble Us, tá? Então são as ferramentas aí que criam mapas conceituais. E se você colocar no Google, tá? Põe aí, criação de mapas conceituais. Tem até online ferramentas que permitem isso, tá? Beleza, obrigado aí pela colaboração de vocês que colocaram os nomes das ferramentas aí para o pessoal, tá? Então os infográficos também são bem interessantes, porque eles criam assim esquemas em que eu tenho texto, imagem, palavras, números, e aí isso tudo facilita muito a compreensão, tá? Então, se você puder construir um infográfico na sua tese ou na sua dissertação, vai ajudar muito, né? Para que a gente, em vez de ler 3, 4 páginas, analise o infográfico que você quer representar. Então, às vezes, até na hora dos dados, o infográfico é interessante, tá? Outra coisa que eu tenho visto também nos trabalhos são nuvens de palavras. O que são nuvens de palavras? É quando você faz, por exemplo, uma questão do tipo... quando você pensa em marcas, quais as 3 marcas que te vem à mente? Aí a Odla entrou aí, eu lembrei que a pesquisa dela, ela utilizou o mapa de palavras, né? Uma nuvem de palavras, perdão, tá? Então, quando você faz esse tipo de pergunta, quando você pensa na marca, qual aquela que é mais forte na sua mente? E aí você vai dizer lá, número 1, número 2, número 3. Então você fez essa mesma pergunta para um grupo de 100 pessoas. Então gerou um volume gigantesco de dados. Então você vai pegar todas essas respostas e vai colar numa ferramenta que a Odra deu aí, né? Ela não diz Word Cloud. Ela está dizendo que é ótimo, it's a must. É verdade, tá? Então, o Word Cloud, ela constrói essas nuvens de palavras, e aí como que você vai interpretar? Quanto mais aquela palavra se repete, maior ela fica. Quanto menos ela se repete, menor ela fica,
né? Então, você pode interpretar visualmente os dados através de nuvens de palavras. E quais ferramentas que eu posso utilizar? A Odla já deu aí a dica, né, do Word Cloud, mas eu posso utilizar também o Tagu e o Tag Crowd. Ó, Tagu e Tag Crowd, além do Word Cloud, tá? Tagu Cloud, aqui, né? Tag Crowd or Word Cloud. It's not English class. Mas são todas em inglês. Então, como é que elas funcionam? Elas têm lá um quadrado, só para você colar e selecionar o modelo que você quer aí do tipo, né, de nuvem que você quer. Aí alguém está dizendo aí, ó, Mentimeter também constrói. Só que o Mentimeter, você tem que entrar, cadastrar, ir lá, escolher. Nesses aqui não. Basta entrar no site, colar, pronto. Já está lá, né? Então, novamente, aí para quem não pegou, né? Word Cloud, Tagu, né? Ou Tag Crowd. Então, você vai poder encontrar várias, né? Também no Google. Basta colocar lá, criar nuvens de palavras. E aí você vai poder, né, criar aí essas nuvens bonitas no seu trabalho. Outra coisa interessante que eu já vi nas pesquisas, já participei de uma banca lá fora, no Portugal, e que eu vi uma coisa que eu achei fantástico. Sabe o que é? Ele constrói aqui o seu texto, e aí quando ele fala da experiência, como foi lá a intervenção na escola e tudo, ele colocou, gente, ao lado um código QR. Olha que fantástico. E quando faz a leitura do código QR, eu fui direcionado para um vídeo no YouTube que mostra ele lá em interação com os alunos fazendo a pesquisa. Olha que coisa fantástica. Utilizar um código QR dentro da pesquisa para fazer um link com a experiência. Aí você diz, poxa, é impossível não ter sido ele que fez a pesquisa, que está mostrando o dia a dia dele lá na sala de aula com os alunos fazendo a intervenção. Fantástico. Então, eu acho que, além do texto, eu faço um link, né? Um texto não linear que me leva a um vídeo e que apresenta aí dados da pesquisa que eu achei fantástico. Agora a pergunta, professor, como é que eu construo um código QR? Muito boa pergunta que eu mesmo estou fazendo e vou responder para vocês. Muito simples. Basta colocar lá no Google, construir código QR online. E aí ele vai te direcionar para vários sites que fazem isso. E ele vai perguntar o que você quer transformar. Eu quero transformar esse link aqui do YouTube. Não, eu quero transformar uma imagem. Não, professor, eu quero transformar esse texto, esse áudio. O que você quiser transformar, ele vai transformar num código QR. Você copia e cola aonde você quiser. Online ou offline. Num site, numa rede social, ou então você vai colar onde? No seu trabalho, na sua dissertação, no seu artigo, onde você quiser, tá? Então, código QR, ó, fantástico. Se vocês começarem a utilizar, eu vou gostar muito, que eu sempre fico curioso e eu vou lá ver o que é, e geralmente é um vídeo da pesquisa, o pesquisador se apresentando, é o pesquisador relatando mais dados, que ali no trabalho não seria interessante, mas num vídeo, fantástico. Ou ele vai mostrar mais informações do local de pesquisa. Então, com esse código QR, já perspectivei muitas vantagens, né? Imagina, eu vou falar do local e aí eu crio um videozinho de 3 minutos, dando mais detalhes, mostrando imagens de como é o laboratório, como é que é, onde a pesquisa se realizou, ó. Fantástico. Utilizem que eu vou gostar muito de ler trabalhos assim. Agora, para quem está, por exemplo, organizando eventos, né? Então você vai fazer um simpósio, você vai fazer um evento científico na sua universidade e você quer gerenciar as pessoas, que atividades que eles vão se inscrever, quantos inscritos no máximo em cada uma das salas, cobrar as inscrições ou não cobrar, né? Então, você que vai optar pelo que vai fazer, né? Então, para você fazer esse tipo de trabalho, né, temos ferramentas agora que ajudam bastante, né? Então, por exemplo, a Doit e a Simpla são 2 sites. Eu sei que tem mais, mas eu vou estar dando um exemplo desses 2, tá? Doit.com e Simpla com Y, tá?
eles permitem aí gerir eventos. Então você pode cadastrar o seu simpósio. Ele está perguntando se eu vou gravar essa aula. Sim, daqui a pouquinho vai estar disponível lá no meu canal do YouTube, tá, gente? Basta colocar meu nome, todas as lives, todos os vídeos que eu gravei nesse período de pandemia estão todos lá disponíveis para vocês maratonarem, como diz aí a Aline, né? Assistir, quem perdeu, indicar para os amigos, tá? Não vou monetizar meu canal, não tenho intenção de ganhar dinheiro no Instagram nem no Facebook, é só mesmo para divulgar informações para vocês. Não tem propaganda, fiquem sossegados, tá? Então, essas duas ferramentas são interessantes aí para, né, a divulgação de informações. Outra situação interessante, PDF, né? O que às vezes acontece com o PDF? Você encontra teses, encontra artigos, encontra trabalhos, atas de eventos que tem aí mais de 6.000 páginas. É o caso das atas aí do meu evento de tecnologia. Tem mais de 6.000 páginas. Imagina andar com esse documento para cima e para baixo no seu pendrive. Vai, né, ocupar um espação no teu pendrive, sendo que você só precisa do seu ou de alguns trabalhos que estão lá, tá? Então, uma maneira de gerenciar isso, tá? São ferramentas online para gerir PDF, tá? Então, o Small PDF, Small de pequeno, tá? Small PDF. Você põe lá no Google e aí você coloca o arquivo. E lá ele vai te dizer, por exemplo, eu quero dividir o arquivo, eu quero só da página 10 até a página 16. Então ele gera um outro documento só com aquilo que você quer. Ou então eu tenho interesse de transformar aquela aula do professor malvado que deu em PDF e eu quero agora em PowerPoint, né? Ele transforma PDF para PowerPoint. Ou não, eu quero transformar o Word para PDF. Além do Small PDF, tem um outro também chamado Love PDF. E vocês também devem ter outros exemplos aí de ferramentas que utilizam para trabalhar com essa questão do PDF. Tá? Então, pode ser uma mão na roda, você está ali na rua e tal, quer resolver algum problema, ele vai te ajudar. Inclusive, né, esse Small PDF, ele tem também uma ferramenta para desbloquear o PDF. Digamos que aquele arquivo tem uma senha, não tem como acessar. Ele tem lá uma função para desbloquear. Eu digo, pronto, não tem mais cadeado para PDF, né? O Small PDF, ele consegue realmente fazer tudo o que você quer. Outra coisa que eu achei muito legal dele é a possibilidade de comprimir o PDF. Eu juntei vários documentos, diplomas, todos, e eles tinham todos sido escaneados com uma qualidade muito boa, para na hora de imprimir também sair muito bem. E aí o que acontece? Quando eu gerei um documento com todos esses arquivos, ficou muito pesado. E lá no lugar que eu ia concorrer, lá alguma coisa, uma bolsa, não sei lá, não me lembro mais, pedia um limite máximo. Então eu usei também o Small PDF para quê? Para comprimir o tamanho do arquivo, para fazer com que ele ficasse um tamanho menor para poder enviar. E deu certo. Tá? Então o Small PDF é, como o Maurício está dizendo aí, bombril, né? 1001 utilidades. Acessem lá. Mas ele tem uma limitação, tá? Até 3 documentos por dia, tá? Mas tem um jeitinho brasileiro. Qual é o jeitinho brasileiro? O Small PDF, ele não entende navegadores. Então você pode abrir no navegador, fazer 3. Abrir no outro navegador, fazer mais 3. Abrir no outro navegador, fazer mais 3. É o jeitinho brasileiro para resolver aí esse problema. É de graça, mas tem essa limitação de até 3 documentos. Ou então, faço 3 no PDF, mais 3 no Love PDF e assim por diante. Vou variando aí de ferramentas, tá? Bom, essa era a lista de dicas aí, de sugestões de sites que eu tinha para vocês. Se vocês tiverem alguma outra pergunta ou quiserem comentar alguma coisa, eu estou aqui, né, disponível para tirar dúvidas de vocês. Professor, como é que faz? Que ferramenta faz aquilo, aquilo outro? Se eu não tiver colocado aí a sua dúvida, você pode, né, ter um espacinho aí para colocar. Se não, a gente se despede e daqui a pouquinho tem uma outra live, às 8 horas, né, com uma pessoa que me convidou para falar um pouquinho aí sobre como se conectar com os alunos em tempos de pandemia. E está acabando a nossa live, tá? Faltam aí 2 minutinhos. Mais alguma pergunta? Então eu agradeço a participação de todos vocês, né? E eu vou pensar num próximo tema para a gente se divertir no próximo sábado, né? Geralmente eu reservo
o sábado para conversar sobre pesquisa. Então vou selecionar um tema aí bem interessante também para a gente conversar no próximo sábado, tá? Eu estou morrendo de saudade das aulas, espero que essa pandemia passe logo para a gente poder se encontrar ao vivo e a cores, para a gente poder discutir, aprender. Eu aprendo muito com vocês também, as sugestões que vocês dão aqui, às vezes colocam ideias legais, e eu venho em casa, né, para... o Maurício está dando aí o link do evento, né? Não percam, em outubro, eu esqueci de divulgar, né? O Simpósio Internacional de Tecnologias Digitais na Educação, está aberta as inscrições, submissão de trabalhos, nós já temos aí 29 palestrantes, esse ano vai ser um mega evento, né? Então espero encontrar todos vocês online, utilizando as plataformas, tá? O canal da minha live é o mesmo aqui do meu, pode ficar aqui conectado que daqui a pouquinho já vai entrar, acabando essa, entrando a outra, vai ser agora às 8 horas, tá? Tchau, tchau, pessoal. Até mais.